Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado e comigo estão Francisco Brito e Luís Pardal. Hoje vamos começar com um tema que tem marcado as últimas semanas, os problemas mecânicos que impedem a abertura das comportas da barragem do Monte Novo, em Évora. Começamos pelo Francisco Brito. Boa tarde, bem-vindo. Francisco, esta notícia foi de alguma forma, foi uma surpresa? Muito boa tarde a todos, boa tarde à Ana Machado, boa tarde ao Luís Pardal e boa tarde aos nossos ouvintes. Eu diria que sim, portanto, estes problemas que aparentemente já existem há mais de um ano não tinham sido comunicados publicamente, nem internamente, e até há vários fóruns onde eles deveriam ter sido falados, porque poderia haver ou poderá ainda haver aqui algum risco para esta infraestrutura e que afete por consequência a população. Claro que aquilo que está aqui em cima da mesa concretamente não me parece oferecer para já um perigo para as pessoas, e também é importante esclarecer que não há risco que a barragem rebente, portanto não é isso que está em causa. As comportas não conseguem abrir, mas existe uma descarga permanente de fundo, que é uma descarga de segurança, que vai garantindo que o nível da água está controlado. A verdade é que com este nível de precipitação que temos tido, que efetivamente é normal, segundo o que a APA diz, é que cria aqui constrangimentos naquilo que é a gestão, ainda por cima com esta avaria, cria constrangimentos naquilo que é a gestão do fluxo no fundo, de água que vai sendo libertada para a jusante, não é? E então aí a jusante pode haver problemas em que algumas terras, portanto até algumas pastagens e alguns animais poderiam ser afetados. Daí a comunicação que houve, e acredito que o próprio impedimento à circulação por cima da barragem é uma questão, enfim, com um caráter de protecionista. Não digo que seja mau, portanto na minha opinião não é que seja incorreto, acho que deve-se adotar sempre este tipo de medidas, mas não me parece que esteja em perigo iminente aqui esta questão da estrutura ou da própria barragem. Agora, por outro lado, é importante denotar que a APA, que tem responsabilidade sobre esta infraestrutura e sobre este caso concreto, deveria ter realizado os procedimentos necessários para que isto não se verificasse. Nós sabemos que temos tido anos de seca, sabemos que a barragem raras vezes precisa de depitar água com a abertura das comportas, mas nós temos que sempre, quando falamos em infraestruturas críticas, e uma barragem é uma infraestrutura crítica, temos de dimensionar não para o máximo, mas sempre para mais do que o máximo. Portanto, as infraestruturas têm que estar preparadas para tudo aquilo que nós já conhecemos de fenómenos e para tudo aquilo que podem vir a ser outros fenómenos muito mais graves que nós nunca registamos. E isso é que transmite segurança às pessoas, portanto, à nossa comunidade. E neste caso, a APA parece-me que também carece aqui de um problema que já vem de trás, e eu até tenho referido isto neste programa diversas vezes, e quando o fazia, nomeadamente quando dizia que a gestão dos anteriores governos socialistas tinha sido calamitosa para o país, falava também destes casos. Portanto, no concreto, quando nós olhamos para aquilo que depende da alçada dos governos, vemos situações destas. Portanto, esta situação advém daquilo que era a organização com o Partido Socialista, portanto, daquilo que o Partido Socialista entendia para a própria APA. Entretanto, a gestão da APA já mudou, já foi feita uma intervenção em Monte Novo, mas que não foi ainda suficiente para conseguir corrigir o problema grave que esta administração, já nomeada por este governo, recebeu da gestão anterior. E isto não pode acontecer. Portanto, nós, quando temos este tipo de infraestruturas, temos de ter um planeamento muito sério, muito rigoroso, e temos que ter um governo que olhe para estas instituições também, ou para estas entidades, de uma forma séria, que lhe dê meios. Portanto, este governo tem dado meios à APA para agir, só que agora é um processo longo, não é? E neste momento, aquilo que nós vemos até pela resposta da APA é que não pode haver nenhuma intervenção, porque com este nível de pluviosidade nem sequer é
é seguro haver uma intervenção. Portanto, agora é preciso esperar que o tempo estabilize, o tempo meteorológico estabilize, para que exista esta intervenção e que se possa corrigir o problema. Aquilo que eu gostava de apelar, como cidadão, é que o Governo continue a possibilitar à APA e às demais entidades sempre os meios necessários para que isto não aconteça e porque se consigam corrigir as situações crónicas e graves que o Partido Socialista nos deixou e para que outro tipo de infraestruturas, porque temos várias barragens no nosso país que também já têm bastantes anos e sabemos que são estruturas que são dimensionadas para muitos anos, mas que têm que ter sempre um elevado nível de manutenção, para que estas estruturas consigam ter sempre a manutenção necessária e nunca cheguemos a situações graves ou mais graves até do que esta. Esta situação, será que se pode confiar na Agência Portuguesa do Ambiente, visto que a semana passada a DNFM fez uma peça em que falou com o Presidente da Câmara Municipal de Évora, com Carlos Pinto Sá, em que disse que esta situação já era conhecida há mais de um ano. E a APA não fez nada, porquê, não é? Eu acho que aqui há dois lados, portanto temos que ver o lado da APA, portanto se a APA conhecia porque é que não o fez, e aí entra exatamente aquilo que disse e aquilo que acredito que é efetivamente a falta de condições que o Governo Socialista dava a estas entidades, como a APA. Por outro lado temos o lado da Câmara de Évora, quer dizer, como é que o Sr. Presidente da Câmara conhece esta situação e no limite, esgotando todas as hipóteses que poderia ter de diálogo com o Governo e com a própria APA, que eu não acredito que tenha esgotado, mas como é que ele próprio não vem a público avisar antecipadamente disto? Como é que no verão passado ele não veio falar sobre esta situação? Para prever já aqui algum tempo de resposta e que se pudesse fazer a intervenção. Eu não consigo perceber como é que um Presidente da Câmara não tem este tipo de atitude, e também o tenho denunciado aqui várias vezes, porque um Presidente de Câmara, por mais que não tenha competências diretas nesta questão, óbvio que não tem, mas tem uma competência que lhe é inata e que não pode nunca descurar, que é a competência de representação da população. É o Presidente do município, portanto representa todo o município, representa todos os cidadãos e aquela barragem abastece este município, portanto é uma infraestrutura crítica do máximo interesse de todos nós, cidadãos de Évora, por consequência devia ser também do Presidente da Câmara de Évora, que parece não ser. Portanto, como é que o Presidente da Câmara de Évora chega a uma altura destas, há um problema destes e diz, já sabia disto há mais de um ano e a APA não faz nada. Quer dizer, isto parece-me muito pouco, não é? Isto parece mesmo muito pouco. Será que também foi um modo de não criar alarmismo? Porque temos visto que as pessoas têm estado muito preocupadas com esta situação, lá está, com o receio de que haja um rebentamento ou algo. Será que também foi por causa disso? Não seria se o alerta fosse dado no verão, quer dizer, quando a barragem tinha uma cota muito baixa de água, eu tenho a certeza que a população rapidamente perceberia que não haveria risco nenhum naqueles meses seguintes. E isto conseguia ser gerido, por isso é que eu referi o verão. Agora, falar deste assunto nesta altura pode criar facilmente alarmismo, por isso é que também referi que aquilo que está em causa não é a barragem rebentar, não é nada disso, isso está assegurado. A verdade é que também não podemos deixar que este tipo de situação aconteça, porque se as comportas existem é para funcionarem. E por isso é que também acho que o Presidente da Câmara de Évora teve muito mal, porque na altura certa, esgotando essas hipóteses que tinha de trabalho, de bastidores, deveria ter falado. Só que não era agora, quer dizer, não era agora. Agora já é, enfim, a política reativa que nós temos registado sempre em relação à CDU. Vamos então passar a Luís Pardal. Luís, boa tarde, bem-vindo. E começo com a mesma questão que fiz ao Francisco. Foi de algum modo surpreendido com esta notícia? Olá, viva, muito boa tarde à Ana, ao Francisco e aos nossos ouvintes. Bem, eu acho que todos nós fomos surpreendidos com o comunicado da Proteção Civil. Eu diria que ninguém estava à espera de uma situação destas. Naturalmente que, quando eu digo ninguém estava à espera, digo a população em geral, porque havia quem soubesse, neste caso como o Presidente da Câmara Municipal e outras entidades, naturalmente como a APA, sendo a responsável por esta manutenção, e eu julgo que não podemos chegar aqui, neste estado. A manutenção de uma barragem, não é, ou de uma infraestrutura como esta, é o principal fator de estabilidade desta própria infraestrutura. E, portanto, é por aqui que diariamente temos que garantir as condições para que não exista uma catástrofe. De
facto, quando a Proteção Civil vem emitir o comunicado, uma leitura mais a quente e pouco atenta, aquilo provoca algum alarmismo, não é? Portanto, o pedido de desmobilização de animais para cotas mais altas, bem, aquilo parece que vem aí uma catástrofe, mas a Proteção Civil estava a fazer o seu papel, por um lado. Por outro lado, acho que o Presidente da Câmara, enquanto coordenador, representante máximo da Proteção Civil do município, poderia e deveria ter emitido um comunicado, portanto, falou para a comunicação social, mas podia ter feito, enfim, e hoje em dia há diversas formas de comunicação, e acho que tinha esta obrigação também de aparecer no sentido de fazer um vídeo, de falar sobre o assunto, de explicar, de procurar apaziguar alguma agitação que possa ter acontecido na sequência do comunicado. Portanto, isto é um papel de um Presidente de Câmara, é, digamos, ser um responsável na sala que esclareça, que transmita tranquilidade, como deveria ser aqui este caso. Agora, sobre a própria manutenção da infraestrutura, estamos a falar da manutenção de cabos, não é? Deverá ter algum nível de complexidade técnica, mas acredito que não seja assim uma coisa extraordinária, não é? E, portanto, se uns cabos que garantem o abrir e o fechar das comportas não estão devidamente acompanhados naquilo que deve ser a sua operabilidade a 100%, então isto suscita outras questões, não é? Porque a manutenção da barragem não se faz só do perdão não se faz só com os cabos. Então aí há em que estado é que está a avaliação da própria infraestrutura, não é? Isto, não é? Pronto, há quanto tempo é que não é feita? Levantando-nos depois estas questões mais específicas, mais técnicas e talvez até mais preocupantes, não é? Porque é importante, até como o Francisco aqui disse, de passar esta mensagem de que não está o perigo de rebentar, não é? Mas o que é facto é que isto é um sinal de importância de nos fazer colocar outras questões e outras fissuras que possam existir, o plano de estabilidade da própria estrutura. Quer dizer, eu acho que tudo isto precisa agora de ser tornado público para que, de facto, não continue a ser um tema que suscita dúvidas, suscita questões e, portanto, eu acho que a APA deve fazer o seu papel. O Francisco também está aqui a fazer o dele de campanha eleitoral, o que o felicito, não é? Mas, de facto, atribuir ao Governo do Partido Socialista esta responsabilidade, enfim, eu acho que está completamente ao lado, ainda para mais... Não é quando começou o problema, atenção. Então, e o que é que... Então, se formos por aí, por esse taticismo político, o que é que o PSD já fez para resolver o problema quando já conhecia também já há tanto tempo? Portanto, e podemos ir mais além, o plano estratégico da gestão da água, que o PS, que os governos do Partido Socialista desenvolveram, enfim, em termos nacionais estão a decorrer vários projetos em termos de gestão da água, a desalinizadora do Algarve que está a ser anunciada, que foi anunciada pelo PSD, já tinha um trabalho a montante, enfim, reservatórios de água, um plano de gestão da água. Bem, eu não queria entrar por aí, mas felicito o Francisco por este papel eleitoralista. Agora, sobre a questão da barragem, eu acho que é importante, e se nós pensarmos sobre aquilo que é a nossa realidade, nós estamos num território seco, não é? Com dificuldades hídricas pontualmente, portanto, mas que a longo prazo nos deve preocupar e nos deve fazer procurar outras soluções. E custa muito enquanto cidadão, não é? Enquanto cidadão, custa-me muito saber que o Alentejo é um território propício a secas, não é? E depois, quando nós temos uma barragem, não é? Com a sua cota máxima, depois que desperdicemos água. Custa-me muito, naturalmente. Quer dizer, eu acho que são precisas, de facto, encontrar estratégias para captação da água, para armazenamento até desta própria água que está a ser libertada, neste caso em particular, a pouco e pouco, não é? Pelas comportas estarem fechadas, mas toda esta água é um desperdício, e isso, enquanto cidadão, custa-me, e acho que era importante que nós pudéssemos, de facto, olhar para o Alentejo, olhar para a nossa, e atenção que eu sou um crítico deste ponto de vista. Se por um lado nós não nos podemos esquecer que foi com os governos do PS que se avançou com as questões do Alqueva, do regadio, da extensão do regadio,
regadio. Não, o Cavaco Silva foi assinado, portanto, aquilo pois, assinou, exatamente. Mas se por um lado houve esta capacidade de se avançar no Alentejo, por outro, eu também tenho um olhar crítico sobre aquilo que é a gestão da água no Alentejo. Esta extensão do regadio, de facto, promove o desenvolvimento de agriculturas, sobretudo aquelas que são rentáveis, não é? Em termos de superintensivo e outro tipo de culturas que absorvem água como se não houvesse amanhã. E eu acho que isto, enfim, é um atentado à minha inteligência, porque, enfim, eu acredito que, bem, se nós reconhecemos este problema, estamos a canalizar a maioria desta água do Alqueva para a agricultura, com um pouco olhar para aquilo que é o garante do abastecimento de água, nomeadamente em cidades de grande dimensão, como, não é? e de média e pequena dimensão. Nós temos que garantir, nas próximas décadas, que não há problemas em termos de abastecimento de água à nossa população. Não é? Claro, podem dizer assim, muito bem, mas se não produzirmos agricultura também não comemos. Bem, mas eu não vou comer amêndoas todos os dias. Não é? Eu não vou comer amêndoas todos os dias, por mais calóricas e proteicas que elas possam ser. E, portanto, é esta gestão da água, a gestão da agricultura, que eu acho que deveria ser repensada. Enfim, estas são algumas considerações de uma forma global, e eu não queria deixar também de mostrar a solidariedade com a população de Valongo, que agora ter a estrada cortada, não é? Portanto, o acesso, que tinha condições mínimas de circulação, agora ver-se obrigado a ir Nossa Senhora de Machete para Valongo é um martírio, e portanto demonstra aqui a minha solidariedade com esta população que tem que atravessar aquela estrada. Luís, já falámos aqui do risco de rebentamento que está fora por enquanto, e vamos esperar que nada aconteça, mas já que falou aí da população que está ali bem perto, que riscos é que este problema pode trazer, nomeadamente para essa população? Sim, eu diria que são pontuais, ou seja, aquilo que está aqui em causa é o facto da barragem não conseguir escoar a água conforme está previsto. O que é que acontece? Há uma acumulação de água, a jusante, e, portanto, digamos que há um potencial risco de inundações em determinadas zonas a jusante. E, portanto, no fundo, para já é isso, daquilo que sabemos e que conhecemos, que é público, é isso que está aqui em causa. Portanto, daí este apelar a que alguns animais possam ir para cotas mais altas. Enfim, não é suposto que existam edificações muito próximas daquilo que é o leito de cheia. Eventualmente poderá acontecer alguma, mas poderá existir algumas, mas pronto, mas julgo que não está em risco muito mais que isto. Bem, há aqui outra questão do ponto de vista técnico, não sendo eu um técnico especializado na matéria, mas que diz respeito a isto, digamos, ao aumento do caudal. Eu pergunto-me, então, e não seria importante, ou para já, era importante nós tivéssemos este conhecimento. Por isso é que eu estava a dizer que acho que é importante vir um esclarecimento público com mais detalhe sobre estas questões, não é? Até que ponto é que os sedimentos acumulados no Pardão, não é? Não condicionam também aquilo que é aumenta o volume, naturalmente, não é? Quer dizer, se existem muitos sedimentos, se não há uma limpeza junto ao Pardão, na barragem, não é? Portanto, se não há uma limpeza de sedimentação, então estamos a ser pouco eficientes do ponto de vista de armazenamento também. Se calhar nunca foi limpo, muito provavelmente, não acredito que tenha sido limpo, mas talvez seja um assunto que, neste caso, que a APA, em conjunto com outras entidades, se assim for, deverá ter em conta, senão estamos a ser pouco eficientes do ponto de vista de armazenamento. Enfim, é mais uma questão que acho que deveria ser debatida. Francisco, ainda não há uma data prevista para a reparação das comportas, sabe-se apenas que será quando as condições meteorológicas o permitirem. Pelo que sabemos, a chuva vai continuar, o mau tempo vai continuar.
isto pode trazer uma maior preocupação, porque não havendo, o que é certo é que a estrada está cortada, há lá a segurança sempre, e o alarmismo está cá. E com este mau tempo que se prevê, o que é que pode sair daqui, não é? Porque não se pode mexer enquanto as condições meteorológicas também não ajudarem. Eu diria que haveria risco efetivo se nós tivéssemos um nível de chuva, pelo menos uma precipitação constante, uma precipitação forte, constante durante vários dias. Aí sim, e nós vamos ter alguns períodos de precipitação forte, mas também temos visto que aquilo que tem acontecido é uma precipitação que é muito forte num curto espaço de tempo e depois passa, e depois pode estar a chover durante algum tempo ou aguaceiros mais fracos, e por isso não acredito que existam problemas maiores daí. É preciso percebermos que a barragem em si, as próprias comportas, portanto a forma como as comportas são feitas e são desenhadas, apesar daquilo tudo já ter algum tempo, foi tudo pensado para ser muito, muito resistente. Eu não quero acreditar, e quando vi o comunicado da Proteção Civil a pedir para os agricultores deslocarem os seus rebanhos, os animais para cotas mais altas, pensei, bem, e pode haver aqui efetivamente algum risco maior. Acho que era importante também ter esclarecido logo que a barragem não estava em risco, mas que mesmo assim se havia um pensamento com cautela sobre este assunto e uma atitude cautelosa. E eu acho que aí poderia-se ter logo mitigado esta questão. Não quero acreditar que a barragem esteja efetivamente em risco. Poderiam ter sido detectadas outras situações, não que tivessem a ver com as comportas, mas que tivessem a ver com a própria infraestrutura. E se isso acontecesse, mesmo que as comportas funcionassem, o risco haveria sempre. Portanto, não independentemente se estava a chover ou não. Neste caso, quer dizer, o pior que pode acontecer é que a cota da barragem, se chover mesmo muito, a cota suba mais rapidamente, os descarregadores de fundo não tenham a capacidade, porque eles estão a trabalhar tanto quanto sei no máximo, não tenham capacidade de no fundo, deitar fora toda esta água que precisam de deitar para equilibrar o nível da barragem, e que, em alguns sítios, a cota possa mesmo subir. Daquilo que eu conheço, estou a tentar lembrar-me, portanto, há aqui uma zona, efetivamente, ali perto do Octant, que a cota entre o hotel e a barragem não é assim tão grande quanto isso, mas mesmo assim ainda estamos a falar de alguns metros, e todas essas zonas, de certeza que neste momento já estão identificadas, caso isto aconteça, para que se possa atuar rapidamente. O nosso serviço municipal de proteção civil é um serviço eficaz, portanto tem funcionado sempre muito bem, com muita competência, apesar de ter muitos poucos meios. A Câmara Municipal, portanto a gestão da CDU nunca adotou este serviço com os meios que necessitavam efetivamente, mas os meios que existem são mesmo muito competentes, e por isso tenho a certeza que isso já está tudo, as infraestruturas, todas aquelas quintas, todos aqueles espaços já estão devidamente alertados para que, e todo o sistema está desenhado para que, se isso acontecesse, que eu não acredito que aconteça, pelo menos daquilo que são as previsões meteorológicas, mesmo com esta tempestade que temos aí, possa haver um canal rápido de comunicação para que toda a gente fique a salvo. E mesmo assim estamos a falar ainda de muitos metros de subida de água, portanto precisamos mesmo de uma tempestade brutal, e que nunca registámos. Cá está, temos que pensar sempre que pode acontecer mesmo assim, mas eu acho que a população pode estar tranquila, que não se perspectiva que isso aconteça. Luís, a APA tem aqui um papel crucial, porque é a entidade que pode fazer aqui algo. Depois deste caso, será que as pessoas, e digo no geral porque este assunto tem sido muito debatido, será que as pessoas vão continuar a confiar nesta Agência Portuguesa do Ambiente? Já vão ter muitas dúvidas em relação a outras barragens? Por exemplo, quando forem para uma barragem já vão pensar, se calhar, não é, 2 ou 3 vezes antes de ir para lá, porque pronto, basta haver um exemplo, não é? Porque depois as pessoas ficam sempre com o pé atrás. Sim, há sempre naturalmente
essa dúvida que possa ficar. Aliás, quando falávamos aqui sobre a importância do Presidente da Câmara vir esclarecer algumas questões, estava precisamente a referir ao cabal esclarecimento de algumas dúvidas que possam surgir. Naturalmente estamos a falar aqui numa escala no Concelho de Évora, mas enfim, se nós formos frios na análise sobre este assunto, quantos incidentes é que nós já tivemos em Portugal ou mesmo no mundo com barragens? Existem de facto alguns problemas pontuais, mas também se nós virmos também a maioria das barragens do mundo foram construídas nos últimos 100 anos, não é? Pronto, e elas também têm uma vida útil. Não sei quantos anos é que tem esta barragem que foi projetada aqui para Évora, quantos anos de vida útil, mas enfim, mas com certeza que ainda teremos mais umas décadas pela frente. Naturalmente que o rigor das manutenções será sempre prolongado, naturalmente, mas não temos incidentes catastróficos com barragens, portanto acho que também devemos de ter alguma calma nesta análise. Agora, quando falávamos há pouco aqui dos riscos para a população, eu estou-me a recordar de algumas situações, por exemplo, que já aconteceram num passado, que enfim, são situações até recorrentes, basta haver enxurradas maiores e mais prolongadas, enfim, que há sempre problemas, alguns incidentes no bairro da Comenda, no Frialeixo, que são situações que são fruto de construções muito próximas das linhas de água, mas que mas que vivem lá pessoas e portanto merecem essa atenção. Aquilo que poderá acontecer aqui é o facto de havendo uma capacidade menor de escoamento, também aqui nestas zonas urbanas isso se faça sentir, não é? Se houver um prolongamento de precipitação muito, muito prolongada e elevada. Portanto, esse é um sobrealerta que estas pessoas devem ter. E, enfim, eu diria que toda esta questão, os serviços municipais de proteção civil fazem, como até o Francisco aqui disse, fazem tudo aquilo que podem. A percepção que tenho dos serviços é excelente do ponto de vista da resposta à população, do ponto de vista do rigor técnico, do acompanhamento, mas precisamos de ter uma Câmara Municipal que olhe para os serviços municipais de proteção civil e que reforce os seus meios. Portanto, e aqui eu noto que Évora, talvez por ser uma zona em que na verdade não estamos localizados em uma área propícia a grandes inundações, o risco de incêndio, não temos floresta propriamente à porta de Évora e portanto, enfim, temos alguma estabilidade daquilo que é do ponto de vista da exposição ao risco. Mas, enfim, temos que ter uns serviços municipais de proteção civil com meios e com capacidade de resposta, sempre sabendo que quando há uma calamidade, não é uma calamidadezinha, é sempre uma calamidade e, portanto, devemos ter sempre essa capacidade de resposta. Eu diria que a confiança na APA, enfim, apesar de tudo, não deve ser abalada, é uma instituição, merece respeito. Se me perguntarem, bem, então, e qual é que é o papel da APA naquilo que é o esclarecimento à população, à proximidade, eu acho que deve ser mais próxima. Eu acho que continua a haver, ainda assim, muitas dúvidas sobre aquilo que é a gestão. Estamos aqui a falar de linhas de água, no caso concreto, não é? Enfim, é o proprietário que deve limpar a sua linha de água, se tiver no seu terreno, é o proprietário que é responsável pela limpeza que é contígua ao seu terreno. Na parte urbana é a Câmara Municipal, mas o proprietário muitas vezes tem dúvidas, não é? Quer dizer, sobre o que é que pode cortar, o que é que não pode cortar, isto é tudo uma complicação, portanto, enfim, é um papel e é um trabalho que eu acho que a APA deve de aprofundar no contacto com a população, no esclarecimento. Até porque com essa comunicação da APA
talvez as pessoas ficassem mais descansadas, não é? E não se criassem muitas histórias à volta desta situação. Naturalmente, eu acho que é de evitar naturalmente. Portanto, eu acho que devemos seguir um caminho rápido para a resolução deste problema, do ponto de vista técnico. Espero que quando isso aconteça que também sejamos todos esclarecidos e que o assunto também não morra aqui, porque de facto o Monte Novo é um sítio estratégico para o Concelho de Évora, para o abastecimento público de água, e é um ativo muito grande que Évora também não tem, a Câmara Municipal também creio que não tem aproveitado como poderia, sendo aqui uma barragem que, quer do ponto de vista natural daquilo que é o seu abastecimento, não é, público, por outro lado, do ponto de vista recreativo, também não tem sabido aproveitar, e eu acho que poderia olhar para a barragem do Monte Novo com outros olhos, do ponto de vista de lazer e recreativo. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, porque o Luís referiu aqui uma situação, eu acho que só para que as pessoas também percebam, não existe relação entre o Monte Novo e a zona da Comenda, só para as pessoas da Comenda não ficarem alarmadas, porque não há risco de inundar a Comenda, porque de facto são áreas distintas. O DGEP passa longe da cidade, pronto, passa na zona da Garraia. As linhas de água, não é? Estão a falar das linhas de água, das diversas linhas de água. Não, às tantas temos a população da Comenda preocupada. Não é esse o objetivo, não, o que eu estou a dizer é as diversas linhas de água que confluem depois no Monte Novo podem ser de alguma forma afetadas por esse aspecto. Muito bem, vamos esperar por mais desenvolvimentos neste caso da barragem do Monte Novo. Vamos então passar ao segundo tema. O segundo tema de hoje é trazido por Francisco Brito. Francisco, o que é que nos traz hoje? Ora, eu hoje sugiro que abordemos uma das propostas que está na revisão do Plano de Urbanização de Évora, que foi apresentado publicamente na última segunda-feira e que está disponível no site da Câmara Municipal para consulta. Portanto, estão lá as peças todas, o regulamento, portanto, tudo o que é proposta. Não está aprovado, é importante esclarecer, não seguiu ainda a tramitação de aprovação em reunião de Câmara, depois de haver a consulta pública formal. E até sobre isto gostaria de dizer aqui que acho efetivamente que o processo de certa forma falhou. E falhou porque é um processo que já é longo, houve uma apresentação inicial para apresentar o modelo de participação, que é uma coisa que não é muito comum acontecer, portanto apresentar-se um modelo de participação e depois na realidade passou-se o processo todo e a participação não aconteceu. Portanto, a equipa foi a umas escolas, chamaram-lhe escola piloto, porque como aquilo depois não chegou às outras escolas, enfim, ficou só por uma experiênciazita. Houve uma conversa pública, um debate sobre a zona norte da cidade, portanto, a zona verde monumental do Forte Santo António, do Aqueduto, a zona que engloba o Centro Cultural dos Múltiplos, por desafio do Proevra, que andou muitos meses a insistir com a equipa do grupo de revisão do Plano de Urbanização para que esta conversa acontecesse, mas para além disso eu confesso que não vi mais nada daquilo que vejo também do que está público, da informação, também não aconteceu aquilo que estava previsto acontecer, que era uma participação de larga escala, colocar a população desde os mais pequeninos da escola primária, eu creio que até iam às creches, não estou em erro, portanto com pequenos jogos, que houvesse essa interligação que era extremamente interessante, até aos mais velhos, portanto por setores e com conversas públicas sobre o desenho da cidade. E era importante pôr as pessoas a pensar a cidade que querem para o futuro, mas depois, na realidade, isso não aconteceu. E agora é apresentada uma proposta final, mas que dizem, não, mas isto afinal não está fechado, isto ainda é passível de revisão. E eu, de certa forma, até fiquei, por um lado, fiquei triste porque a participação devia ter acontecido antes de surgir esta proposta final, mas por outro lado também fiquei mais descansado porque há algumas propostas dentro desta revisão do Plano de Urbanização que, no meu entender, não podem ser aplicadas como estão pensadas. E uma delas é o Metrobus, que é assim uma das propostas mais inovadoras apresentadas nesta revisão e que prevê, no fundo, um meio de transporte por autocarro em via dedicada, que nós temos visto até a acontecer no Mondego, no Porto, portanto há alguns locais do nosso país já a desenvolver esta estratégia de mobilidade e que a equipa de revisão do Plano de Urbanização olha para isto como uma possibilidade para Évora. Que eu, de certa forma, e tenho aqui uma opinião até
um pouco ambígua sobre isto. Portanto, se por um lado acho que a cidade deve ser pensada a longo prazo e quando nós pensamos o zonamento da cidade devemos privilegiar já as zonas onde pode acontecer o futuro, por assim dizer, e se o futuro é um metrobus, então isso deve estar desenhado para que nesses sítios não exista outro tipo de construção, portanto não existem bloqueios, como aconteceu no desenvolvimento da cidade, quando a cidade saiu das muralhas durante o século XX, existiram uma série de bloqueios que hoje fazem com que a mobilidade em Évora seja mais difícil, e para que isso não volte a acontecer precisamos de pensar o futuro. Mas por outro lado, olhando para a proposta do Metrobus, olhando para a nossa escala de cidade, percebendo que o Metrobus é aplicado, para ser aplicado, portanto, abaixo de um nível de mobilidade, de um fluxo de mobilidade, ele nem sequer faz sentido, e esse nível e fluxo de mobilidade está na ordem entre os 10 a 15 mil passageiros por dia. Para ele ser rentável, temos que estar a falar entre 30 a 50 mil passageiros por dia. Isto depende depois da morfologia da cidade, portanto esta oscilação tem a ver com a morfologia depois de cada cidade. Nós percebemos que Évora se calhar não precisa propriamente do Metrobus e se calhar nas próximas décadas não precisará do Metrobus, porque nós não conseguimos pôr a população toda a andar de Metrobus todos os dias. Aliás, nós pôr um quinto da população a andar de Metrobus todos os dias não é fácil, não é tão fácil como possa parecer, porque depois o desenho é um desenho muito duro, é um desenho que, por exemplo, no caso do Bacelo, que é assim um dos facilmente identificáveis, tem uma estação que acaba por ser central ao bairro todo, mas que dista em média entre 600 a 800 metros do limite do bairro. E eu pergunto se a maior parte das pessoas fará todos os dias 500, 600 metros, ainda por cima a subir na maior parte dos casos, para ir apanhar o Metrobus para depois ir para o seu local de trabalho. Nós temos o caso das linhas de autocarro em vigor, portanto, que estão implementadas e que por aí já percebemos que as pessoas não o fazem. E podemos dizer, mas andar 500 metros não é nada, até faz bem às pessoas. E faria, claro. Mas o perfil de mobilidade em Évora não é esse e não se muda facilmente para isso. Eu diria que era muito mais eficaz apostar em ciclovias e em uma rede de autocarros que tenha horários melhores do que aquela que tem, é muito mais barato e é muito mais eficaz. E falo destas duas questões porquê? Por um lado as ciclovias, porque há muita gente que tem capacidade de mobilidade, portanto capacidade física para se mover por bicicleta, por trotinete, enfim, pelos chamados meios suaves. E temos uma cidade que está abaixo de metade da média anual de pluviosidade do nosso país. Portanto, a média de pluviosidade anda nos 1.200 milímetros ano e nós estamos abaixo dos 600 milímetros ano de pluviosidade. Portanto, temos efetivamente pouca chuva, temos muitos dias que possibilitam a mobilidade por meios suaves. Por outro lado, quem não pode andar de meios suaves, ou quem, enfim, que decide que não é essa a sua escolha, tem que ter uma rede de autocarros que permita que as pessoas, por exemplo, vão dos Canaviais ao Largo Luís de Camões ou à Praça do Giraldo sem demorar 40 minutos. Porque, claro que numa escala de cidade como Évora, as pessoas não aceitam demorarem 40 minutos ou 45 para fazer este trajeto. Não é plausível, quer dizer, não faz sentido. Faz sentido desenhar as rotas de outra forma, se calhar faz sentido investir, em vez de investir 24 milhões de euros no imediato, como a equipa do PUE prevê para o Metrobus, que eu acredito que seria muito mais do que esse valor, se calhar convém olhar estruturalmente para este investimento ao longo de 40 anos e perceber como é que podemos reforçar aqui as linhas de autocarro e se calhar até em alguns momentos criar momentos de via dedicada onde existe maior problema de circulação, maior acumulação de trânsito. Isso já foi tentado, por exemplo, ali a Avenida São João de Deus, a Avenida dos Hospitais, tem isso. Depois não resulta, porquê? Porque depois não pintam as marcações rodoviárias, que estão na responsabilidade da Câmara Municipal de Évora, e depois as pessoas que não são de cá ou que são esquecidas não percebem que aquilo é uma faixa base e então não a respeitam. Mas isto pode acontecer na cidade e pode ser mais eficaz para sermos objetivos do que estar a investir muito dinheiro numa estratégia de mobilidade que não me parece que possa ser assim tão eficaz. E se nós formos então avaliar o concreto do desenho proposto, então aquilo que acontece na Malagueira então é calamitoso. Quer dizer, a Malagueira tem um plano desenhado por Alvarcisa que contemplava uma série de equipamentos públicos que serviriam o bairro e serviriam também a cidade. Não foram construídos. Portanto,
portanto, já devia ter sido uma política da Câmara de Évora, não só no PS, que abandonou completamente isso, quer dizer, a Bílio Fernandes no último mandato, de certa forma, também abandonou, mas o Zé Ernesto, no mandato do PS, abandonou mesmo a Malagueira. E este Presidente de Câmara atual, esta gestão da CDU, continuou o nível de abandono da Malagueira. Portanto, nunca se fizeram os equipamentos, e eles poderiam ter acontecido, por diversas formas, até de financiamento eles podiam ter acontecido. Agora, pôr uma linha de Metrobus a inviabilizar logo 3 destes equipamentos, a inviabilizar aquilo que é um parque urbano, se calhar, efetivamente o único parque urbano que nós temos propriamente desenhado para a cidade de Évora, apesar de ser de pequena dimensão, mas é o único desenhado, ter uma linha de Metrobus a passar no meio do relevado, rebentar com a zona de Horta, que mal ou bem está lá e que pode servir a população, não me parece de facto uma resposta para a cidade que seja mais ou menos vanguardista. Quer dizer, não me parece que seja possível olhar para a cidade desta forma. Luís, o Metrobus é o futuro da cidade de Évora? Eu diria ainda antes disso que esta apresentação do plano de urbanização de Évora está a ser feita numa altura em que nós temos que reconhecer em que contexto é que estamos. Nós estamos no final de um ciclo autárquico. É verdade que estes planos, todas estas matérias, que são instrumentos extremamente importantes para a gestão de uma cidade, demoram tempo, não é? Um tempo de um ponto de vista mais holístico, com espaço, com vagar para refletir, e naturalmente com tempo do ponto de vista técnico, para que quer um plano holístico, quer um plano técnico possa ser compatível e uma solução para a cidade, ou um conjunto de soluções para a cidade. Aquilo que eu acho é que nós, estando num final de ciclo autárquico, não devemos de parar a discussão, não é? Mas caberá aos próximos eleitos na Câmara Municipal terem tempo também de analisar, de discutir, de refletir e de enquadrar naquilo que é a estratégia para o Concelho de Évora para os próximos anos e para as próximas décadas. E, portanto, eu acho que esse é um ponto prévio que eu colocaria. Sobre a proposta de um Metrobus. Nós temos exemplos de cidades, quer em Portugal, quer no estrangeiro, de que estão a apresentar e a desenvolver trabalho em diversos aspectos, não é? Até soluções voadoras, não é? Eu não estou a dizer que a mobilidade por voo em Évora tenha que ser uma solução só porque parece que é mais inovador, não é? Aquilo que eu estou a querer dizer é que nem todas as soluções ou instrumentos aparentemente muito inovadores são soluções para Évora. E Évora, na realidade em que está, tem que olhar para a resolução de problemas muito concretos, muito simples do dia-a-dia, e isto tem várias escalas. Tem uma primeira escala do ponto de vista da reorganização da nossa mobilidade de transportes públicos, Vox autocarros, não é? O que é que nós tivemos nos últimos anos em Évora? Foi a Câmara a reduzir carreiras de autocarros, não é? Dizendo que não há passageiros suficientes e, portanto, em vez de supriu, não é? Foi uma decisão, não estou a criticar, estou só a constatar, portanto, estou a relatar um facto. Reduziu, não é? Quantas carreiras de autocarros é que nós temos com 2, 3, 4, 5 pessoas, não é? Quantos circuitos é que estão, na minha opinião e no meu ponto de vista, não estão devidamente desenhados para aquilo que são as necessidades e as especificidades dos bairros, não é? Temos muitos exemplos e, portanto, valeria a pena Évora, se quer melhorar a sua mobilidade, neste caso transportes públicos, que começasse por aí, não é? Aliás, agora até me lembrei aqui de uma coisa que é tão básica, mas que é o reflexo de que às vezes não é por haver a resposta aparentemente muito direta que resulta. Nós temos, nos últimos anos, tivemos na Feira de São João um autocarro
quase que direto, que não se paga para as pessoas se deslocarem. Quantas pessoas é que andaram nesse autocarro que não pagavam e que não tinham problemas de estacionamento e não sei o quê? Praticamente ninguém. Portanto, e estava aqui uma solução diferente, não é? Portanto, não há utilização. É óbvio que também, se não houver as soluções, também não há utilizadores, não é? Isso é óbvio, não é? Mas eu sinceramente também não acredito que a solução do Metrobus seja uma resposta para a cidade. De facto, nós temos que melhorar as nossas vias pedonais, portanto, mobilidade suave, temos que as complementar, temos uma orografia em Évora complexa até para aquilo que é a nossa mobilidade até de bicicleta, não é? Às vezes há quem possa ter mais dificuldade, há outras soluções, bicicletas elétricas. Se nós fizermos uma análise, até com alguma melhoria daquilo que são as nossas ecovias, há 15 anos atrás para a utilização de hoje em dia já há mais gente a utilizar este tipo de mobilidade. Ora, se nós reforçarmos este tipo de resposta, vamos ter talvez aqui uma solução também. E depois, muito sinceramente, esses 30 milhões, não é? do Metrobus, que também não acredito que seja só esse valor, pronto, eu acho sinceramente que devíamos de aplicar esse dinheiro noutro tipo de melhoramento daquilo que já existe e do potencial que Évora já tem. Mas pronto, mas este plano de urbanização também não se cinge apenas à mobilidade. Como eu disse, esta discussão irá continuar, e estes instrumentos, o plano de urbanização de Évora, o PDM que irá de seguida começar a ser discutido, têm que ser instrumentos para resolver problemas às pessoas. A Câmara não tem que ser um entrave àquilo que é a resolução dos problemas das pessoas. Portanto, as pessoas têm um problema, precisam de ir à Câmara. A Câmara é um problema que a população ainda tem que ultrapassar. Não. Portanto, estes instrumentos têm que vir dar, em primeiro lugar, resposta àquilo que são problemas conhecidos, problemas com muitos anos, não é? Fruto do resultado daquilo que são os problemas do dia-a-dia. Portanto, tem que dar resposta a esses problemas. E depois tem que desenhar opções de futuro. E, portanto, este é um aspecto de ultrapassar aquilo que é os problemas das pessoas. E há outra situação que eu acredito que este instrumento tem que ter em atenção. Aliás, há 3 pontos. A habitação, a mobilidade e a simplicidade. Nós vivemos numa altura em que caminhamos para a simplificação, não é? Os governos do Partido Socialista são exemplos disso, que promoveram a simplificação. O PSD agora, com este último governo, um governo caduco, não é? Um governo caduco, também tentou lançar aqui uma escada, mas que, enfim, fruto da sua inabilidade política, de gestão política, ficou por terra, não é? Mas estamos a caminhar para a simplificação. E os serviços da Câmara, por via destes instrumentos, têm que simplificar a vida às pessoas. Não serem uma barreira, como estava a dizer. E, portanto, eu creio que esta é uma prioridade. Simplificar habitação e mobilidade. E que não seja uma barreira para os eubenses. Francisco, para além do Metrobus, aliás, ainda na questão do Metrobus, com a criação do novo hospital, a cidade vai se expandir para aquele lado, mas também não é esse o objetivo deste plano. Creio que o objetivo não é expandir, mas sim com este Metrobus, ou não, cozer um pouco da cidade. Será isto? Bem, eu acho que essa questão é de facto muito boa por 2 motivos. Um deles é que nesta proposta de Metrobus não estava prevista a ligação nem ao novo hospital, nem ao Parque de Indústria Aeronáutica, o que são 2 erros graves. Portanto, sabemos que o hospital terá um grande fluxo de pessoas e esta linha nem sequer, o Metrobus nem sequer previa que levaria as pessoas ao hospital. Entretanto, a equipa, creio que já alterou a parte do hospital, pelo menos na apresentação, no documento público ainda não está, mas na apresentação que foi feita já estava a linha para o hospital, mas continuava a não estar a linha para o Parque de Indústria Aeronáutica. Como sabemos, tem muitos trabalhadores.
Isso é um ponto. Portanto, eu não acredito mesmo que esta proposta de Metrobus avance, mas avançando tem que ter todas estas ligações. Por outro lado, há a questão da visão estratégica da revisão do plano de urbanização para a zona do Hospital. A proposta considera, aliás, o responsável pela revisão, o professor Jorge Carvalho, até já o fez, creio que aqui aos microfones da DNFM, portanto já disse que foi um erro o hospital ter sido localizado onde está localizado. Enfim, eu não acho que neste momento, independentemente das nossas opiniões, isso é uma discussão estéril, quer dizer, não faz sentido. Ele está lá, está a ser construído finalmente ao fim de muitos anos, e este governo do PSD tem reforçado verbas para que ele realmente aconteça, ao contrário daquilo que o governo do Partido Socialista fez, porque disse que ia avançar, mas depois no final nunca havia verbas em orçamento de Estado para tal. Mas ele está a avançar e esperemos que nos próximos tempos, portanto já num curto prazo, ele fique disponível para a população. E eles, existindo ali, há um conjunto de setores que faz sentido estarem na ótica, ou na órbita, aliás, do hospital, nomeadamente a escola de saúde, nomeadamente um cluster da saúde que Évora deverá ter, portanto tem que olhar estrategicamente para isto, e naturalmente que poderemos pensar também em habitação e em residências de estudantes, porque enfim, muita gente pode dizer que os estudos demográficos apontam para um decréscimo da população que tem existido e continuará a existir, e por isso não precisamos de mais habitação, precisamos é de ter acesso àquela que já existe. Enfim, eu respeito os estudos que existem, mas eu acho que nós nunca conseguimos contrariar isto com a realidade habitacional que temos. Se nós não tivermos mais habitação, nós nunca vamos ter mais pessoas a viver em Évora, e Évora nunca conseguirá inverter este ciclo. E pode inverter, seja com alguns cidadãos nacionais ou com cidadãos estrangeiros, como aconteceu, por exemplo, em Braga, que teve um aumento populacional muito grande, muito fruto da quantidade de pessoas de origem brasileira que foi viver para Braga e que fazem cidade, portanto, vivem ali, trabalham ali, e Braga cada vez cresce mais graças também a estas pessoas. Mas isto acontece porquê? Porque havia habitação disponível. Porque a forma estratégica como se vê a habitação em Braga é completamente diferente daquilo que se vê em Évora. E por isso nós temos que pensar que, havendo habitação, há a possibilidade de fixarmos pessoas. Não conseguimos fixar pessoas se não houver habitação. Isto é um pensamento básico. E a CDU pensa de forma diferente, a equipa do PUE, pelo menos o responsável, pensa de uma forma diferente. Eu respeito isso, mas não consigo concordar. E acho que o hospital não pode ser um satélite à volta da cidade. Acho que tem que acontecer ali qualquer coisa. E pode acontecer, portanto, os terrenos à volta não têm um potencial agrícola ou paisagístico que seja dissonante de tudo aquilo que nós temos à volta da cidade, não desmerecendo aqui a qualidade natural dos terrenos, mas não vamos perder ali nada, não existe património megalítico nestes terrenos, não existe nada que nos limite o fazer cidade ali. E a cidade pode efetivamente ganhar ali respostas bastante interessantes. Mas para isso precisamos ter uma visão estratégica da cidade que saia desta visãozinha de que isto é tudo assim, que só precisamos de um autocarro para ligar os pontos existentes. Precisamos de pensar diferente, precisamos de querer mais. A CDU não quer mais. E isto é um problema com que nós temos andado a lidar nos últimos anos. E por isso precisamos rapidamente de inverter este ciclo. E este projeto, portanto, este plano, não é um projeto, é um plano, mas que envolve vários projetos, nomeadamente o do Metrobus, precisa claramente ser discutido por quem for eleito em setembro. Por quem for eleito em setembro, eu diria, não sabemos o resultado das eleições, obviamente, mas eu diria que terá uma visão dissonante daquilo que é a visão da CDU. Agora, depois qual visão será, não sabemos, mas também será importante que quem vai gerir os destinos da Câmara de Évora nos próximos 4 anos consiga olhar para o plano de urbanização e tenha ali um documento fundamental. Não olho para o plano de urbanização e penso, não, isto aqui é para esquecer porque nós não vamos fazer nada disto. Porque isso depois é um problema ainda maior para somar àqueles que a Câmara de Évora já tem. Luís, foi apresentado então esse plano de urbanização, falámos aqui do Metrobus, um dos pontos que esteve em foco. O que é que destacarias mais desse plano de urbanização apresentado? Eu destacaria a questão da habitação
Naturalmente, portanto, quando nós estávamos a falar aqui de que é preciso cozer a cidade, eu acredito que, de facto, que há espaço e há esta importância, de facto, de cozermos a cidade, sobretudo também a norte. Há várias zonas de comatação que têm espaço e que precisam de ser construídas e que este instrumento viabilize essa construção, portanto, que a perequação não seja uma barreira à construção, que sem dogmas se procura encontrar soluções diferentes, não é? Parcerias público-privadas, envolver o tecido cooperativo como resposta à construção da habitação, promover naturalmente por esta via habitação a custos controlados, e aquilo que nós temos é esta política muito centrada naquilo que é a reabilitação, como havendo esta principal resposta para os problemas da habitação na cidade. E nós temos os resultados disso, não é? Não temos habitação em Évora, desculpem lá dizer isto, não há oferta, por mais que se diga, é reabilitação. Não, mas aquilo que, com as pessoas com que eu falo, com quem está na rua, as famílias que estão à procura de uma casa, não têm oferta. As pessoas estão a comprar casas que não gostam, porque são as são possíveis de comprar. E isto não é um futuro para Évora, não é isto que eu pretendo que seja o caminho da cidade. Portanto, a falta de oferta, os preços elevadíssimos, um mercado pouco acessível para jovens e famílias, como estava a dizer, e portanto é preciso desburocratizar, é preciso não ter dogmas, como disse, e o plano de urbanização de Évora tem que ter isto, tem que ter todas estas questões centralizadas. E, naturalmente, que a habitação é uma que é primordial. Eu diria que aquilo que nós temos tido, infelizmente, é uma Câmara Municipal muito pouco acessível neste aspecto. Se eu estava a dizer que, de facto, a zona norte da cidade tem este espaço, e é preciso, por outro lado, de facto, nós temos que encontrar uma solução, e como já falámos, acredito também não é o Metrobus, que ligue e que facilite a mobilidade entre quem vive nessa zona da cidade e que são as mesmas pessoas, fundamentalmente, que depois trabalham a sul, que trabalham no parque industrial e que vai-se agudizar com a questão do hospital e, portanto, eu acho que esse sim seria o caminho para dar resposta a uma melhor mobilidade em Évora. E terminaria dizendo o seguinte: quando dizem, de facto, todos os estudos demográficos, como o Francisco estava aqui a dizer, apontam para uma redução da população. Há outro fator que acho que é importante nós refletirmos sobre ele, que é, de facto, o Alentejo está é um território de baixa densidade, prevê-se que aqui seja, mas a um nível mais próximo, nós vamos ter nas próximas décadas um esvaziamento de muitas aldeias, de muitas vilas, mais distantes dos centros urbanos, neste caso Évora, ou de grandes cidades como Montemor, ou Reguengos, ou Estremoz. Há muitas aldeias que vão secar, literalmente. E essa seca vai levar, ou aliás, é resultado de a mobilidade das famílias jovens, dos jovens, a fixarem-se noutras cidades de maior dimensão, seja fora do Alentejo ou no Alentejo em particular, nestes centros, e sobretudo em Évora. Há famílias que se pretendem fixar em Évora e que não conseguem fixar-se em Évora. E isso, nas próximas décadas, vai se agudizar. E, portanto, apesar de haver um decréscimo da demografia em Évora, aquilo que nós vamos ter sempre procura. Évora é uma capital distrito, é uma referência do interior do Alentejo. E será sempre um polo atrativo. Não é? Será sempre um polo atrativo. Mas para isso precisamos ter as condições. E se nós não tivermos as condições, a atratividade diminui. E aquilo que nós estamos a assistir hoje é uma diminuição da atratividade que está em contraciclo por causa das nossas respostas que não as há. E, portanto, estas questões da demografia, talvez para a construção de um plano de urbanização também
deveriam ter sido e devem ser consideradas, porque o caminho claramente não é este que temos tido até agora. Estamos mesmo a terminar o nosso programa, mas antes vamos então ao nosso sim, não ou talvez. Francisco, sim, não ou talvez? Eu trago um sim. Gostaria de saudar a Associação Évora 27 por algumas conquistas que já teve. Nós sabemos que o processo foi conturbado, portanto o Partido Socialista e a CDU, pelos seus imobilismos, tiveram 2 anos de atraso neste processo, mas finalmente com este governo foi possível a associação ser formada, entrou em funcionamento, portanto já de forma tardia no ano anterior, mas já conseguiu aqui ganhos importantes, e eu gostaria de saudar precisamente o financiamento de 25 milhões de euros já comprometidos na próxima revisão do PRR, que permitirá aqui intervenções, nomeadamente no património edificado, como por exemplo concluir a intervenção no Convento de São Bento de Castris, a reabilitação do aqueduto da Água da Prata, a Casa dos Bonecos, a realização da intervenção acústica na Arena de Évora, uma intervenção no Rossio, nos armazéns da EPAC, a Casa da Memória e a cobertura do Convento dos Remédios, onde se soma depois também uma intervenção no arquivo fotográfico e nas termas romanas dos Passos do Concelho. São tudo investimentos que estarão na mão da Câmara Municipal, que foram conseguidos por esta associação, portanto esta associação que não tem nada a ver com a Câmara Municipal está a trabalhar, não está a trabalhar só para aquilo que é a componente programática da Capital Europeia da Cultura, mas está também a trabalhar para conseguir verba, fazer o trabalho que a Câmara de Évora com a gestão da CDU não fez, e com áreas aqui importantes, para além daquilo que ainda conseguirá e que ainda será público nos próximos tempos. Luís, um sim, um não ou um talvez? Ora, eu trago um não às crateras que há no nosso concelho, a estes buracos. Uma pessoa não consegue fazer 100 metros sem estar chateada com as estradas, com a Câmara. Isto é uma chatice e, portanto, eu trago um não a esta inação, a esta arrastar da resolução dos problemas que esta Câmara Municipal nos tem trazido. Portanto, terminamos o nosso programa com um sim e com um não. Já sabe, pode voltar a ouvir e a ver este e outros programas em dnfm.com. Uma boa tarde e tenha uma boa semana.